Olá, caríssimos professores, caríssimos estudantes, sejam todos muito bem-vindos ao nosso componente de Educação Física, claro, comigo, o professor Irislene, e com nosso amigo aqui, o professor Sâmio, exatamente. E hoje nós temos aí mais uma temática, uma abordagem muito interessante para a gente conversar, trocar umas ideias, fazer as nossas anotações, os nossos registros da nossa aula de hoje. Lembrando que essa é uma aula completa. Se é uma aula completa, a gente tem o terceiro momento aí para prática. Muito bem, caríssimos estudantes. Então, sem perder tempo, dá uma olhada no nosso slide. Olha só o que nós temos aí na aula de hoje, na aula de número 15, 15.1. Então, nessa aula de hoje, a Prof. Iris vai falar com vocês aqui a respeito do quê? Atividade física na prevenção de doenças da modernidade. E é interessante esse tema porque, na realidade, a gente já vem conversando sobre ele desde a primeira aula, né? Desde os aplicativos de monitoramento, desde a fala de sedentarismo e comportamento sedentário, a gente já vem falando. Então, a Prof. Iris hoje ela vai confirmar mais um pouquinho todas as falas que a gente vem tendo desde o início desse nosso ciclo nas aulas de educação física, tudo bem? E aí você deve estar olhando essa imagem agora e deve estar se perguntando, mas por que a prof colocou uma caixinha de remédio que tem tipo uma fita métrica aqui no meio, né, nessa caixinha de remédio? É para te dizer, caríssimo estudante, que o exercício físico, a atividade física, ela vem para prevenir as doenças, ou seja, é um tratamento não medicamentoso. Olha como é interessante. Então, fazendo essa alusão de quanto mais a gente se movimenta, quanto mais estímulos nós damos para o nosso corpo, mais cuidados e mais bem-estar nós vamos ter. E menos idas ao médico para reclamar de diversas situações de doença, né? A gente vai, na maioria das vezes, para buscar fazer um check-up, fazer um acompanhamento, ver as melhoras significativas, aquilo que não estiver tão bem, a gente vai buscar melhora. E entre essas melhoras, a gente tem que inserir claro, exercício físico. Exatamente. Então, bora lá. E aí, nessa agenda de hoje, o que a Prof. Iris traz? A gente conversa aí a respeito de avanço tecnológico e o cenário epidemiológico das doenças contemporâneas. Também converso com você a respeito da atividade física e a hipertensão arterial. Também menciono com você aqui sobre atividade física e as doenças cardiovasculares. Acrescento ainda a atividade física e o câncer. Olha que subtemas importantes, né? Diretrizes para a prática da atividade física sistematizada. E aí a gente fecha com dicas. Prof. Iris gosta de dicas, né, no final da aula. Então a gente vai ter aqui dicas para a criação de uma agenda preventiva da atividade física na comunidade, ok? Beleza, então, caríssimos? Então, bora lá. Então, entramos aqui na primeira subtemática, que é o avanço tecnológico e o cenário epidemiológico das doenças contemporâneas. E aí, gente, não tem para onde fugir, né? O avanço tecnológico nos pegou. Exatamente. Isso é bom, por um lado, mas é bom quando a gente sabe utilizar na medida certa. Por que você está falando isso, Prof. Iris? Por que você está falando da medida certa? Então, caríssimo estudante, a gente já entendeu que não dá mais para viver sem tecnologia. Que bom, né? Mas o quanto que a gente utiliza dessa tecnologia no nosso dia a dia que nos acomoda, que nos torna mais inativos fisicamente, que não melhora as nossas aptidões físicas, que não melhora as nossas habilidades motoras, né, nossas habilidades corporais. Então, é nesse sentido que a Prof. Vem trazendo essa pauta mais uma vez. E aí, o que a gente observa? Olha só, a gente observa um cenário aí de
aumento, tá? De aumento de muitas doenças crônicas. E essas doenças crônicas, prof, elas estão ligadas ao quê? Ao que será, né, caríssimo estudante? Está ligado a um estilo de vida mais sedentário. E é justamente isso a proposta das aulas de educação física. Fazer com que você não fique mais sedentário, e sim que você fique mais ativo fisicamente. Que você se movimente, que você cuide da sua saúde, que você melhore seu sono, que você tenha mais disposição para as atividades que você vai executar no seu dia a dia, que vão exigir muito de você, tanto da sua mente quanto do seu corpo. Tudo bem? Beleza! E aí, essas doenças crônicas que eu falei para vocês, tá ligado aí a esse estilo de vida sedentário, que também está ligado à urbanização. Urbanização, prof? Sim. E ainda tem mais uma somatória aí nessa nossa conversa, que é o quê? O avanço tecnológico. Por que você colocou, então, prof. Iris, a urbanização? Porque a urbanização traz aí exigências, né, para a gente de uma necessidade de nos movimentar. Porque, querendo ou não, quanto mais crescem as cidades, mais a gente tem que se transportar a pé? Não, a gente acaba fazendo transporte, fazendo deslocamento, aliás, mas com veículos motorizados, o que dificulta a gente ter um aumento aí desse momento de movimentação, de atividade física mínima possível, né? Então, quando há uma urbanização muito crescente, a tendência, se não houver projetos, se não tiver essa atenção, esse olhar, é a tendência a gente se movimentar menos, tá? Com relação aos transportes que a gente acaba precisando aí de um ônibus, de um táxi, né, de aplicativos, de trem, dependendo das localidades, né? Vai depender de diversos outros tipos de transporte para me deslocar de um ponto ao outro. Tudo bem? Para eu trabalhar, para eu estudar, enfim. Então, quanto mais tempo eu fico me utilizando, menos eu me movimento. Então, por isso que também está associado aí esse aumento das doenças que a gente falou. Esse comportamento sedentário, esse estilo de vida aí que nada agrega aí de valor pra gente, tá bom? Perfeito. O que mais que a prof traz aí, então? Então, fica já esse alerta, essa atenção especial aí de você já começar a pensar, já começar a agir em ações, em propostas em que você possa se mover mais. Independente do trabalho que você executa, independente das atividades em casa que você faça, independente do deslocamento que você faça na escola, como? Você tem que fazer a pergunta, deixar uma interrogação no ar. Como que eu posso colocar mais movimento no meu dia a dia? E aí, ir para a prática, né, gente? Porque o interessante aqui é ir para a prática, quais as escolhas que eu faço no meu dia a dia. Pensando nisso, o que mais que a gente tem que acrescentar aqui? Olha só, então, ao mesmo tempo, né, que o uso intensivo aí dessa tecnologia, como os celulares e os computadores, nos mantém aí conectados por longos períodos, a gente também acaba ficando desconectado do mundo se a gente ficar muito tempo aí na frente das telas, né? Então, assim, se não souber ter uma dosagem, um propósito muito forte, né? Essa atenção especial, a gente acaba vendo o sedentarismo aumentando muito, né, o número da população e aumentando de forma individual o risco para as doenças. Doenças essas que podem ser diabetes, a obesidade, né, a hipertensão, tudo aí acarretado por esse processo, certo? Muito bem. E aí eu vou pedir aqui para o meu diretor para ele abrir esse slide para você acompanhar de perto. Então, gente, é interessante a gente fazer o quê? Olha só, refletir, né? Reflexão aí diária sobre como que nós podemos incorporar aí mais atividade física sistematizada, tá? Atividade física sistematizada no nosso dia a dia, mais exercício, mais movimento, né? Mesmo com a constância presente aí da tecnologia, tá? Então vamos saber usar essa tecnologia de uma forma aí
que nos beneficie, ok? Melhorando a nossa saúde, cuidando do nosso corpo e nos incentivando à prática do exercício. Tudo bem? Muito bom! E aí, vocês podem agora começar a se perguntar, tá, prof, mas então o que vem a ser aí essas doenças crônicas degenerativas, né? São degenerativas, são crônicas, porque elas estão ligadas aí a vários fatores, tá? Que vão destruindo aí progressivamente a saúde do indivíduo, correto? Beleza. E aí a gente tem que observar como que esse indivíduo ele interage aí com o meio ambiente, ou também essa deteriorização pode vir de forma progressiva para a sua saúde através aí do seu fator genético, tá? E aí não tem para onde correr, né? A gente tem que buscar hábitos mais saudáveis, ok? Porque essas doenças, elas acabam mudando o funcionamento do nosso organismo. Tudo bem? Beleza. Desde as células até mesmo os sistemas, né? Nossos grandes sistemas aí no corpo humano. Essas doenças, elas acometem aí o sistema nervoso central, o sistema muscular, o sistema endócrino, o sistema cardiovascular, o sistema esquelético. Então, vira aí um homem e uma mulher bomba, né? O risco eminente aí a diversos tipos de doenças em todos os sistemas, ok? Importante a gente observar as características dessas doenças, tá? Então, elas são doenças que não são transmissíveis. Elas podem ser conhecidas como DANTs, tá? O que significa DANTs, gente? Aqui, olha, doenças e agravos não transmissíveis. Perfeito. Anota aí no seu mapa mental de hoje. Essas doenças crônicas degenerativas são silenciosas e afetam aí diversas células do corpo de forma contínua. Então, um dia após o outro, ela está deteriorando aí o organismo. Perfeito. É irreversível e os sintomas, aliás, e os agravos da doença são progressivos. Muito bem. Pode limitar algumas funções básicas do indivíduo, como o movimento, a respiração e até mesmo o raciocínio. Olha só, o raciocínio é muito ruim, né? É péssimo, gente, é horrível. A falta de tratamento e adoção de comportamentos e hábitos saudáveis, a falta do tratamento e a falta de adotar o comportamentos saudáveis podem levar à morte do indivíduo. Perceba como vai agravando se não tiver aí um corte nesse comportamento, né? Maravilha. As doenças crônicas são multifatoriais, causadas pelo conjunto de fatores que eu falei para vocês. Fatores esses que estão ligados aí à genética e à hereditariedade. Isso aqui é importante você colocar no seu mapa mental, tá? Ligados aí à má alimentação, ligados aí ao excesso de peso, à obesidade, ligados ao sedentarismo, comportamento sedentário, ligados aí ao fumo, ligados aí ao álcool, entre tantos outros fatores aí que podem levar a essas doenças crônicas, tá? Crônicas, lembra o que significa o crônico e o agudo, né? Então, vai persistir, né? Por longo período aí. Perfeito. E aí a gente tem um panorama aqui, né? Para a gente ter uma ideia de como se comporta aí o sedentarismo entre os dois grupos, masculino e feminino. Então, a gente consegue perceber um número muito grande, muito expressivo aí de homens e mulheres aí que não praticam exercícios físicos em cada país. Então, só para vocês terem uma noção. Já tem mudanças de comportamento de forma individual, mas ainda há necessidade de uma mudança de comportamento a nível global. Perfeito? Tá bom, então?
Então, o que vem a ser a obesidade, né? A obesidade é quando o indivíduo coloca em risco a sua saúde. Por que, prof, que você fala que coloca em risco a sua saúde? Porque o indivíduo ele não está pensando aí no amanhã, né? Quando ele está com esse comportamento, com essas atitudes. Significa aí risco de hipertensão, risco de acidente vascular encefálico, risco de diabetes, risco de doença arterial coronariana, tá? Vários tipos de câncer, doenças respiratórias, né? Doenças metabólicas, doenças digestivas. Se já tem uma existência, uma pré-existência, isso pode piorar o quadro. E aí o que a gente observa? Né? Que existe aí um perfil, vamos chamar assim, um perfil corporal desses indivíduos, né? Que a gente percebe aí de homens com um formato, né? Um formato androide, que seria esse formato mais de maçã, né? Onde todo o acúmulo de adiposo, de tecido gorduroso, está concentrado aí no seu tronco, no seu abdômen, certo? E essa é uma gordura, e essa é um tecido gorduroso difícil de ser queimado. Por quê, prof? Porque ele está ali, ó, entrelaçado aí nos órgãos. Então, é mais difícil. Então, o indivíduo que fica muito tempo sentado, por exemplo, dirigindo, ele acaba tendo aí uma predisposição maior se ele não tem um cuidado com a sua saúde, né? Porque ele fica muito tempo ali, ele come e acumula, come e acumula. Esse acúmulo vai aumentando com o passar do tempo. Então, normalmente aí o homem vai ter esse formato. Já a mulher, o tecido adiposo, ele se concentra mais nos seios e nos quadris. E aí remete a esse formato de pera, né, que se chama aí de ginoide. Então percebam que cada corpo, né, ele vai se comportar de uma forma diferente quando há esses acúmulos de gordura, certo? Então fica aí a atenção, já faz esse desenho esquemático aí. E aí, para a gente complementar essa nossa conversa, temos agora um momento aí da nossa externa de hoje, que fala aí da educação física e os cuidados à saúde na contemporaneidade, neste momento. Então assiste comigo. Do que nunca a gente tem ouvido falar em imunidade, não é mesmo? Além das vitaminas, inclusive o sol, que é uma fonte natural de vitamina D, que ajudam a elevar a nossa imunidade, a atividade física é super necessária, principalmente para evitar doenças degenerativas. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde afirmam que o sedentarismo atinge quase metade da população brasileira, cerca de 45,9%. E é responsável por 13,2% das mortes no país. Se você gasta menos de 2.200 calorias semanais, considere-se uma pessoa sedentária, ou seja, que não pratica atividade física e por isso tem um gasto calórico reduzido. O sedentarismo é fator de risco de diversas doenças, como obesidade, aumento do colesterol, atrofia muscular, aumento da pressão arterial, problemas articulares, problemas cardiovasculares, diabetes tipo 2, distúrbios do sono. E quem pensa que na infância o sedentarismo não causa nada, se engana. Risco de desenvolver pressão alta, diminuição dos hormônios de crescimento, problemas respiratórios. Mas ao contrário, a atividade física pode trazer diversos benefícios, desde a infância, passando pela fase adulta até a terceira idade. Fazer uma atividade física não quer dizer que precise praticar algum esporte. Atividades como limpar a casa, passear com o cachorro ou caminhar para o trabalho também são formas de sair do sedentarismo.
Mas se você pratica algum exercício físico, os benefícios são inúmeros. Melhora a circulação, menor risco de doenças do coração, reduz e controla o diabetes, ajuda a controlar o peso, reduz o risco de pressão alta, mantém ossos, articulações e músculos saudáveis, promove bem-estar físico e mental. A prática da atividade física pode começar de forma moderada, com uma caminhada de meia hora por dia, usar as escadas ao invés do elevador, por exemplo. Pessoas com menos de 30 anos de idade e sem problemas cardíacos, ortopédicos e respiratórios, ou sem fatores de risco como a obesidade, tabagismo, hipertensão, diabetes ou histórico familiar para doenças cardiovasculares, pode começar a praticar atividade física leve sem acompanhamento de um profissional. Acima dos 30 anos ou com algum desses fatores, deve-se passar por uma avaliação médica e é sempre bom ter o acompanhamento de um profissional de educação física. Agora fique com mais explicações em sala de aula. Muito bem, caríssimos estudantes. Então, complementou aí a nossa conversa. Continuando, agora a gente fala a respeito de atividade física e hipertensão. Hipertensão quando há elevação aí dessa pressão arterial. Pressão arterial. Vai lá para o coração com tudo, né, gente? É isso aí. E aí essa doença crônica chamada de hipertensão, ou HAS, tá? Ela é uma condição clínica aí multifatorial caracterizada, aliás, por níveis elevados e sustentados, tá? Nessa pressão. Então, a gente observa aí que existe a pressão arterial sistólica, tá? Essa pressão arterial sistólica, ela vai ser quando houver aí essa elevação dessa pressão nas artérias, e a pressão arterial diastólica é quando fizer o oposto, essa pressão mais baixa nas artérias. Então, quando a gente observa aí bem de pertinho as artérias, o calibre das artérias, imagina comigo, caríssimo estudante, uma tubulação, um cano de 100, sabe? O cano de 100? Pois é, no cano de 100, se tiver passando ali muito fluxo, né, de água, tá ótimo, mas a partir de um momento que começa a ter uma camada grossa aqui nesse caso a gente vai chamar de placa de ateroma, que vai formar aqui, olha só, essas gorduras paradas na parede aí desse encanamento que são aí as nossas artérias, vai ter essa dificuldade. O sangue, que seria o processo aí da água passando no cano, esse sangue vai ter uma dificuldade para chegar, né, em todo o nosso corpo, fazer todo aquele ciclo aí, da circulação sanguínea. E aí, quando tem essa dificuldade nessa passagem, aí é onde há essa pressão, né? Então, é importante a gente observar, né, tudo que a gente se alimenta, a ausência do exercício físico, porque vai criar aí essas placas, né? Vai acabar obstruindo essa passagem, esse fluxo sanguíneo e vai levar aí a uma pressão alta para passar, ok? E aí é onde vai acabar trazendo um excesso de sobrecarga ao coração do indivíduo. Tudo bem? Perfeito, né? Ainda sobre isso, é importante a gente ficar atento. Então, essa hipertensão é um termo médico para a gente falar aí sobre a pressão arterial alta, tá? Também é importante a gente entender aí sobre a Então, toda vez quando eu falar hipo, eu estou falando o oposto, estou falando para baixo, né? É o termo médico para pressão arterial baixa, tá? Hipo, ok? Anotado, registrado? Que bom, então. E aí, essa pressão aí que está sendo colocado aí, o coração em jogo aí, né? Está fazendo ele sobrecarregando esse coração, pode trazer alguns agravos, algumas doenças, como hipertensão,
AVC, né, o chamado popularmente de derrame cerebral, ataque cardíaco, insuficiência cardíaca, cegueira, insuficiência renal, entre tantos outros que vão estar sobrecarregando aí por conta aí dessa hipertensão. O que mais que eu posso ainda acrescentar? Posso acrescentar a prática do exercício físico, caríssimos estudantes, porque esse exercício físico, quando orientado pelo profissional, quando você tem aí a prática constante pelo menos 3 vezes por semana, né? Você para aquele momento para cuidar da sua saúde, para melhorar, para ter mais disposição, isso aí vai ajudar também na diminuição da pressão aí, arterial em repouso, porque quando você está tranquilo, está lá de boa no seu sofá, na sua cadeira, na sua cama, não é para o seu coração estar aí sentindo, pulsando, né, batendo mais rápido, é para ele estar tranquilo, você não precisa ficar ofegante, então a gente tem que ter toda essa atenção, tá? Também vai ter diminuição na resistência periférica, né? Vai ter aumento do volume plasmático aí nos capilares sanguíneos. Então, todo o funcionamento sanguíneo vai estar acontecendo aí da melhor forma, certo? A gente também vai ter uma estabilização dos níveis pressóricos aí com relação ao exercício. Também a diminuição dos índices lipídicos na corrente sanguínea, tá? Então, vai diminuir até os acúmulos de açúcares aí nessa corrente sanguínea também, caríssimos estudantes, tá? Muito bem. O que a gente pode observar ainda? Ainda falando sobre atividade física, só que agora a atividade física para as doenças cardiovasculares, né? Dentro desse contexto das doenças cardiovasculares, a gente já entendeu que a doença arterial, né, ou DAC, ela vai acontecer aí com a formação daquelas placas de ateroma que eu falei para vocês agora há pouco, né? Que são placas de gordura que vão se instalar ali na parede interna da artéria coronária, da artéria que vai levar aí ao nosso coração, para fazer esse funcionamento aí acontecer do nosso coração. O que acontece? Um estreitamento, né? Um fechamento dessas artérias, tá? Dificultando aí, caríssimos estudantes, a passagem do fluxo sanguíneo, como eu mencionei há pouco. E aí, isso acontece, né, vai levar aí e vai ser observado, em especial, por conta dos fatores de risco. Então, pode ter fatores genéticos? Pode, hereditário? Sim. Estilo de vida? Eu nunca me importei muito com isso, com o meu estilo de vida? Com certeza. O tabagismo, a alimentação, o sedentarismo e o estresse, tudo vai contribuir de forma negativa para isso. Tá bom? E aí a pressão no coração, o coração não aguenta, né? Então, esse DAC vai dificultar a passagem do sangue na artéria, tá? Vai ocorrer a isquemia cardíaca, ou seja, a ausência de sangue suficiente aí no miocárdio. Também posso observar aí, como sinal importante, uma dor intensa aí no peito, tá? Uma angina no peito. E fica aí esse alerta, né? Deixei até em tarja bem vermelha, bem destacada para você entender que a dor percebida durante esse período de esforços físicos e esse estresse, quando há demandas impostas aí ao coração que são maiores. Então, o teu coração tem que ficar batendo. Tem um ritmo. Quando esse ritmo acelera demais, tem que sair correndo para o médico, né? Porque em alguma coisa foi negligenciado ou também tem as questões de hereditariedade. E aí, mesmo assim, você precisa estar atento. Tá bom, caríssimo estudante? Beleza, então. O que mais que a gente conversa aí? Então, essas doenças cardiovasculares, né? A gente vai ter aí o auxílio, né, da atividade física, que vai trazer alguns benefícios, como hipertrofia do coração, né, em relação à hipertrofia, vai melhorar a contratibilidade, aumenta aí também a capacidade do trabalho cardíaco, isso é bom, vai fortalecer o nosso coração, aumento do diâmetro dos vasos coronários, uma maior capacidade de fluxo de sangue aí nas artérias coronárias, diminuição também do LDL, tá? E o C total,
tá? Que são o colesterol ruim. Também posso observar aí uma ação anti-inflamatória, vai melhorar aí a função endotelial. Então, todo o funcionamento do nosso corpo, né, ele vai ser melhorado. Agora, a atividade física, gente, uma outra janelinha aqui é a atividade física e o câncer. O que a gente observa, então, prof? O câncer, ele é um conjunto aí de 100 doenças que tem aí em comum o crescimento de forma desordenada de células. E essas células, elas vão agora invadir aí os tecidos, os órgãos, tá? Podendo espalhar-se por outras regiões do corpo, né? Podendo ramificar aí por outros caminhos. E aí a gente vê que há evidências científicas, tá? Que apontam que a atividade física pode sim contribuir para a prevenção e também a redução desse risco dessas doenças como o câncer, tá? Bom saber disso, né? Melhor ainda é estar ativo fisicamente. E aí, agora a gente tem os mecanismos, né, do efeito protetor do exercício físico sobre o risco de desenvolvimento do câncer. Então, agora a gente vai olhar aqui de pertinho, pedir aqui para abrir, muito bem. A gente tem aí o efeito do exercício reduzindo aí o risco desses cânceres, né, relacionado aos hormônios sexuais, né, e os tipos de cânceres, os cânceres que podem acontecer aí são de mama, do endométrio e da próstata, tá? Com relação ao efeito do exercício físico na redução da insulina, da glicose, também ligados aqui, olha só, o cólon, a mama, o pâncreas e tantos outros cânceres que estão associados ao que, prof? Olha lá a palavra, obesidade, tá? Como o esôfago, renal, de tireoide e também endométrio. Também inflamação, na maioria dos tipos de câncer. Função imunitária, tá? Na maioria dos tipos de câncer, então o indivíduo tem a tendência de logo baixar sua imunidade. Adipocinas, tá? Diversos cânceres relacionados à obesidade, como cólon, de mama, esôfago, renal, tireoide e endométrio, tá? Muito bem. Agora a gente já está caminhando aí próximo do final. Falamos aqui sobre diretrizes para a prática sistemática da atividade física, né? Será que eu consigo aí me movimentar em qualquer lugar, prof? Com certeza, caríssimo estudante, já te adianto que sim. E aí a gente pode começar entendendo de novo, né, reforçando a importância do aquecimento e do alongamento. O que o aquecimento vai fazer? Ele vai aumentar gradativamente a minha frequência cardíaca, né? No caso aí a minha respiração. Ele vai aí preparar a pessoa para um funcionamento mais eficiente, mais seguro do meu coração, tá? Dos meus vasos sanguíneos, dos meus pulmões e dos meus músculos durante o exercício físico mais vigoroso. A gente já entende tudo isso, né? A gente vem conversando sobre isso desde a primeira aula. E aí um bom aquecimento, gente, é aquele em que eu consigo reduzir as dores que são sentidas aí no músculo, nas articulações, nos primeiros estágios aí de programas de exercício físico. Então, já começa a perceber. Pois bem, continuamos aqui observando o treinamento de resistência. A gente pode inserir a resistência como um programa de exercício físico para melhorar a capacidade de eficiência dos sistemas cardiovasculares, respiratório e metabólico, tá? Então, posso trabalhar a questão da resistência. Trabalhando a força, eu vou me beneficiar, né? Todas as pessoas vão se beneficiar, independente aí do gênero, da idade do esporte. Do esporte. Lembrando que a força, gente, a gente precisa em tudo na nossa vida, né? Desde uma atividade em casa até num trabalho que vai exigir um pouco mais de mim, eu vou precisar ter força, né? Então, precisamos ficar atentos a isso. Meu condicionamento físico agradece. Então,
dentro desse trabalho de força, eu posso trabalhar aí, por exemplo, levantamento de pesos e musculação, como o supino, o agachamento com peso, a rosca direta. São exercícios que você encontra, tá, quando você começa um plano de treino orientado por um profissional de educação física. Quando você faz o exercício usando o próprio peso do seu corpo, dá para fazer aí, olha só, flexão, agachamento sem peso, barra fixa. Então, até você sustentar o seu corpo, também está trabalhando a sua força. Olha que interessante. Se eu quiser, por exemplo, usar elástico para trabalhar a resistência, eu poderia aqui citar entre vários exercícios a rosca direta com elástico de resistência e a remada sentada aí com elástico de resistência, tá? Se vocês tiverem uma curiosidade maior, vocês podem jogar esses nomes na internet e vocês vão ver as imagens específicas. Mas aqui é só para citar para vocês que existem vários trabalhos de força. Muito bem. Quando eu vou trabalhar força, eu tenho que ter um cuidado, principalmente com a minha coluna. Importante estar com a minha coluna sempre alinhada na execução, isolada, tranquila, porque a partir do momento que eu faço o exercício todo curvado, eu fico aí com risco eminente de lesões e de inflamações nos mais diversos locais do meu corpo, como coluna, joelhos, ombros e quadril. Tudo bem? Além de trazer danos às minhas articulações, e eu não quero isso. Vocês querem? Eu não. Então, beleza, a gente também não quer. Então, um cuidado especial, uma atenção especial aí com relação aos excessos e à postura. Quando a gente trabalha a flexibilidade, e aqui a gente pega aí o gancho do alongamento, eu vou segurar exercícios por um tempo aí em torno de 30 segundos, tá? Cada um desses exercícios para ampliar esses movimentos. Tá? Para ampliar esses movimentos, Então, quando eu falo dessa ampliação, eu estou falando de flexibilidade. E aí eu vou trabalhar exercícios de resistência. Eu tenho que resistir naquela postura, naquele movimento, por um tempo maior. Agora, para a gente já caminhar de fato aí para o final, dicas para a criação de uma agenda preventiva de atividade física na nossa comunidade, no espaço em que a gente está aí, fugindo do sedentarismo. Isso não pertence a vocês. Perfeito. Bora fazer o nosso coração trabalhar a nosso favor. Primeira dica, vamos trabalhar força, tá? Buscar uma carga ideal para a gente conseguir avançar aí nos nossos treinos, nos nossos exercícios. Essa quantidade aí dessas repetições vai ser trabalhada aí a força máxima, tá? Do que a gente suporta, mas a gente vai sempre com cautela, tá? Sempre orientado por um profissional. Então, esse peso ele vai ser aumentado conforme eu vou me condicionando, conforme eu vou melhorando aí essa minha condição física, tá? E aí esse peso, essa carga, vai diminuir em torno aí de umas 8 vezes na primeira série, se eu nunca treinei anteriormente. Se eu já treinei, eu já tenho um histórico aí de exercício físico, que também vai ser orientado pelo profissional. No final do treino, é importante a gente diminuir lentamente a intensidade da atividade e nunca interromper de forma abrupta. Tô correndo, parei. Não, senão você vai passar mal, gente. Pelo amor de Deus, não façam isso, tá? Senão vai haver acúmulo de sangue aí nas pernas, vai dar uma tontura, vai faltar oxigênio no cérebro, vai causar um desmaio e eu não quero isso para vocês, tá? Muito bem. E além de uma possível arritmia aí desnecessária, né? Nunca vai ser bom uma arritmia. E aí, para nós fecharmos a nossa aula de hoje, o que a Prof. Iris traz como sugestão no nosso momento exercite-se mais, mais e mais? Olha lá. Então, você vai se exercitar agora. Você vai escolher uma sequência curta de alongamentos ou de exercícios simples, tá? Você, sua turma, seus colegas, sua sala, junto com o seu professor, com a sua professora, e vocês vão realizar
agora, 5 minutinhos. Ou uma caminhada no lugar, ou um polichinelo, ou uma sequência de alongamentos. Fica a critério da turma, tá bom? E aí vocês vão depois, lá no quadro, daí da sua sala, e vai listar aí pelo menos um benefício do exercício físico para a sua saúde e para a saúde de todos, tá? Fica aí essa atividade para hoje, caríssimo estudante. Fico aguardando o registro dela também e o envio, tá bom? A gente se vê já já aí na segunda parte da aula. Tchau, tchau!